A manhã de 12 de janeiro de 2026 rompeu sobre Petare, com uma umidade pesada e indiferente. Às 07h15, o som que dominava o labirinto de ruas estreitas não era o da vida urbana, mas o zumbido agudo dos motores a diesel do comboio americano. Veículos de transporte de infantaria, M126, Stryker avançavam com uma lentidão calculada, uma serpente de aço cinzento deslizando por entre edifícios de tijolos vermelhos, inacabados e silenciosos. O ar carregava o odor acre de lixo queimado e esgoto a céu aberto. Acima, quase invisíveis contra o céu pálido de Caracas, drones de vigilância traçavam órbitas perfeitas, seus sensores registrando cada movimento, cada sombra. Para os estrategistas a milhares de quilômetros de distância, o mapa tático exibia ícones verdes movendo-se por uma grade hostil. No terreno, a realidade era a tensão palpável do silêncio. Moradores observavam das janelas. Seus rostos eram máscaras de neutralidade, uma apatia que poderia ser confundida com submissão, mas que na verdade era a calma da antecipação. Eles sabiam. A doutrina militar americana se baseia na supressão da incerteza, no domínio da informação. Contudo, naquela artéria urbana, a única certeza era a estranha ausência de som. Nenhum cão latia, nenhuma criança gritava. Era um vácuo acústico, um palco deliberadamente esvaziado antes da cortina subir. O comando do comboio interpretou isso como um sinal de intimidação bem-sucedida. A capitulação de uma população diante de uma força esmagadora foi um erro de análise fundamental, nascido da arrogância tecnológica. De um telhado a 800 metros de distância, a ótica térmica registrava a assinatura de calor do Stryker líder. Não houve um estrondo, apenas um flash ofuscante, um pulso de energia liberada. Imediatamente depois, um silvo agudo cortou o ar. O som de um projétil viajando a velocidade supersônica. O projétil era um míssil antitanque 9M133 Kornet, de fabricação russa, uma peça de tecnologia militar de ponta que não deveria existir naquele ecossistema de pobreza e crime. O impacto foi uma catástrofe metálica. A ogiva Hit em tandem do Kornet perfurou a blindagem do Stryker como se fosse papel, detonando em seu interior com uma fúria contida. Uma labareda de fumaça preta e óleo diesel em chamas irrompeu da lateral do veículo, que parou abruptamente, transformado em um caixão de aço fumegante. O som do metal se retorcendo foi quase tão alto quanto a explosão inicial, um grito de agonia mecânica que ecoou pelas vielas. As comunicações de rádio explodiram em um caos de gritos e estática, uma cacofonia de descrença e pânico. O comboio, que um momento antes era a personificação do poderio militar americano, estava paralisado. A infantaria no interior dos outros veículos sentiu o choque da detonação através de seus próprios cascos. A emboscada não era uma escaramuça aleatória. Era uma declaração de intenções, precisa e letal. A armadilha havia sido acionada. 2 semanas antes, a atmosfera na sala de situação da Casa Branca era de uma autoconfiança quase teatral. Cercado por generais de 4 estrelas cujas fileiras de medalhas brilhavam sob as luzes frias, Donald Trump, em seu hipotético segundo mandato, apontava para um mapa digital da Venezuela. Sua persona pública, a do Dealmaker, prometia uma solução rápida, uma extração de ativos geopolíticos de baixo custo. A intervenção era apresentada como um exercício de força inevitável e cirúrgico. Um relatório da CIA, marcado como alta confidencialidade, alertava sobre a possibilidade de uma insurgência organizada e bem equipada, citando a presença de assessores estrangeiros e a mobilização de redes criminosas. Trump descartou o documento com um aceno de mão, rotulando-o de alarmismo do pântano, o pessimismo crônico de uma burocracia de inteligência que ele desprezava. Sua aversão a conflitos prolongados e dispendiosos era a sua maior vulnerabilidade, e o inimigo a exploraria com precisão. O erro de cálculo fundamental residia na fé cega na supremacia tecnológica. Acreditava-se que o domínio aéreo, a vigilância por satélite e a blindagem avançada
anulariam qualquer forma de resistência assimétrica. O planejamento partia do pressuposto de que o regime de Maduro, decapitado, simplesmente se desintegraria, e que as gangues locais seriam pacificadas ou cooptadas. A complexa teia de lealdades e ressentimentos da sociedade venezuelana foi ignorada, considerada irrelevante. Os generais, por sua vez, apresentaram projeções otimistas, repletas de gráficos que mostravam cronogramas de ocupação rápidos e baixas estimadas mínimas. A operação foi vendida ao presidente não como uma guerra, mas como uma ação policial em grande escala, uma estabilização forçada. A síndrome do Vietnã, o medo de um atoleiro militar, foi neutralizada pela promessa de uma vitória limpa, televisionada e decisiva. Um triunfo que consolidaria seu capital político. O dossiê da CIA detalhava especificamente a doutrina de resistência, desenvolvida por Diosdado Cabello, um mestre em contra-inteligência e guerra não convencional. O plano não era derrotar os Estados Unidos militarmente, uma impossibilidade óbvia. O objetivo era muito mais sutil: infligir um sangramento por 1000 cortes, tornando o custo da ocupação, tanto em vidas quanto em recursos financeiros, politicamente insustentável para a administração em Washington. A análise foi arquivada. Assim, a decisão foi tomada em um vácuo de realidade, impulsionada pela pressão política de uma eleição que se aproximava e pela arrogância de uma superpotência que subestimava a capacidade de um adversário desesperado e engenhoso. A promessa de uma vitória barata era uma isca irresistível, e a Casa Branca a mordeu sem hesitação. A engrenagem da intervenção foi posta em movimento, e em Caracas, o inimigo observava e esperava. A Ibris selou o destino deles. Um mês antes da invasão, em um galpão de concreto úmido no porto de La Guaira, a fase final da armadilha era montada. Diosdado Cabello, vestindo trajes civis para evitar a identificação, supervisionava pessoalmente a transferência de caixas de madeira verde-oliva. As inscrições em cirílico nas caixas não deixavam dúvidas sobre sua origem. Eram armas do arsenal russo, entregues através de uma complexa rede logística que passava por Cuba e envolvia navios cargueiros de bandeira neutra. Ao seu lado, 2 figuras representavam a nova aliança profana. Um era um consultor russo, um homem de feições duras e olhar vazio, provavelmente um operativo do GRU ou um contratista sênior do Grupo Wagner. O outro era o líder do Trem de Aragua, a mais poderosa mega-gangue da Venezuela. Um ator não estatal, cuja brutalidade e controle territorial o tornavam o procurador perfeito para a execução da estratégia de Cabello. A transação que selou o acordo não envolveu um aperto de mãos ou um documento assinado. Cabello entregou ao líder da gangue um tablet robustecido. Na tela, estavam exibidas as plantas detalhadas da rede elétrica de Caracas, os cronogramas de distribuição de água e, o mais importante, as rotas de patrulha planejadas pelas forças de invasão americanas. A informação, precisa e atualizada, fora obtida através dos serviços de inteligência cubanos, mestres em espionagem no hemisfério. As caixas de madeira não continham apenas fuzis de assalto ou munição padrão. Elas guardavam os sistemas 9133 Cornet, armas antitanque capazes de neutralizar os veículos blindados que formariam a espinha dorsal da força de ocupação. O Trem de Aragua estava sendo transformado de uma organização criminosa em uma unidade de guerrilha urbana de elite, equipada com a tecnologia necessária para paralisar uma superpotência. A guerra seria terceirizada. A lógica da aliança era brutalmente pragmática. Para Cabello, era uma questão de sobrevivência e a única chance de um eventual retorno ao poder. Para a Rússia, era uma oportunidade de baixo custo para criar um segundo Afeganistão para os Estados Unidos, drenando seus recursos militares e desviando a atenção global da Europa Oriental. Para o Trem de Aragua, era a chance de se tornar a autoridade de fato nos territórios que controlavam. O plano era uma aplicação clássica da doutrina Gerasimov russa, a fusão de táticas militares convencionais e não convencionais, desinformação, guerra econômica
e o uso de proxies para atingir objetivos estratégicos sem um confronto direto. A entrega daquele tablet e daquelas armas no porto de La Guaira não foi apenas um ato de contrabando. Foi a semeadura de um pântano militar em solo venezuelano. A colheita seria sangrenta. A narrativa oficial, a que foi vendida ao público americano, falava da Operação Liberdade Venezuelana, uma intervenção humanitária para restaurar a democracia. Sobre imagens de satélite que revelam a vastidão da bacia do Orinoco, a verdade se torna clara. Isso nunca foi sobre ideologia. Foi sobre acesso e controle de aproximadamente 300 bilhões de barris de petróleo, um ativo avaliado em mais de 15 trilhões de dólares. A intervenção era a fase final de uma aquisição hostil. O objetivo real era a reestruturação forçada da PDVSA, a estatal de petróleo venezuelana, e a transferência de seus ativos para o controle de um consórcio liderado por gigantes como Chevron e Halliburton. As refinarias americanas na costa do Golfo foram projetadas especificamente para processar o tipo de petróleo pesado encontrado no Orinoco. A guerra era simplesmente a ferramenta para garantir o fluxo ininterrupto dessa matéria-prima vital e quebrar a hegemonia da OPEP+. Cada veículo Stryker destruído nas ruas de Petare, cada soldado americano ferido, tem um efeito imediato e mensurável. Ele reverbera pelos mercados globais de energia, aumentando em alguns centavos o preço do galão de gasolina no Texas ou na Califórnia. A guerra de guerrilha, orquestrada por Cabello, é a pílula de veneno corporativa acionada para tornar o MOU ativo. Venezuela tóxico demais para ser digerido facilmente, aumentando o custo da aquisição a cada dia de conflito. É neste ponto que a análise se torna perigosa. Plataformas digitais, sob pressão de interesses corporativos e estatais, trabalham ativamente para suprimir este tipo de conexão direta entre operações cinéticas e os fluxos de capital. A narrativa permitida é a do heroísmo e do sacrifício, não a da mecânica fria do poder e do lucro. Eles preferem que você veja o soldado, não o contrato de futuros de petróleo que sua presença garante. A verdade é um ativo a ser controlado. Compreender essa arquitetura oculta é um ato de dissidência intelectual. É por isso que convidamos você a se inscrever neste canal. Isso não é um pedido de apoio. É a formalização de um pacto de resistência contra a simplificação deliberada da realidade. É um compromisso de olhar para além da cortina de fumaça da propaganda e analisar a máquina como ela realmente funciona. Junte-se a nós para continuar a dissecar a verdade. O pacto que vemos em ação não é apenas entre Cabello e os criminosos do trem de Aragua. Há um pacto muito maior e não escrito em jogo. O pacto entre a necessidade insaciável da América por energia barata e a disposição do complexo industrial militar em pagar o preço em sangue para obtê-la. A insurgência em Caracas é apenas um item de custo no balanço de uma operação muito mais vasta. O verdadeiro conflito é travado em salas de reuniões. A sequência da emboscada, reconstruída a partir de múltiplas fontes, é um estudo de caso em eficiência letal. A visão do operador do Cornet, através da mira térmica 9P163-2, transforma o mundo em tons de verde e preto. O Stryker americano brilha como um farol contra o fundo frio dos edifícios. Ele seleciona o alvo, o sistema de guiagem a laser, invisível a olho nu, pinta o veículo. O lançamento é suave, quase anticlimático. Ele apenas observa o projétil se tornar um ponto de luz que se afasta. Dentro do compartimento de tropas do Stryker, o mundo é abafado pelo zumbido do motor e pela estática do rádio. Um instante de normalidade, seguido por uma escuridão absoluta e um calor que derrete o metal. O jato de plasma superaquecido da ogiva em tandem atravessa a blindagem e o interior do veículo, vaporizando tudo em seu caminho. Para a maioria da tripulação, a transição entre a vida e a morte é instantânea, um evento sem percepção consciente. A reação da infantaria americana é imediata e doutrinária. As rampas traseiras dos outros Strykers baixam e os soldados desembarcam, formando um perímetro defensivo. Mas eles emergem em um campo de extermínio de 360 graus.
O fogo de fuzis de assalto irrompe de centenas de janelas e telhados. Uma tempestade de projéteis vinda de todas as direções. Não há um inimigo claro para atacar. Não há uma posição fortificada para suprimir. O próprio ambiente se tornou a arma. A tática é a essência da guerra de quarta geração. A força inimiga não se concentra para ser destruída. Ela está distribuída, atomizada, fundida com a população civil. Cada janela, cada beco, é uma potencial posição de tiro. Para os soldados no terreno, a experiência é desorientadora e aterrorizante. Eles estão lutando contra fantasmas, recebendo fogo de um inimigo que eles não conseguem ver e que se dissolve na paisagem urbana antes que possam retaliar. O Cornet foi o martelo, o golpe inicial que quebrou a coesão do comboio. O fogo de armas pequenas que se seguiu foi projetado para fixar as tropas americanas no local, para infligir baixas e para destruir sua moral. O objetivo não era aniquilar a unidade, mas sim demonstrar que nenhuma patrulha, por mais blindada ou bem equipada que fosse, estaria segura nas ruas de Caracas. A mensagem foi enviada. Esta não foi uma ação de desespero. Foi uma operação coreografada, a aplicação brutal de uma estratégia de negação diária. A rede de atiradores, comunicando-se por rádios baratos ou mensageiros, funcionou em perfeita sincronia com o time de mísseis. A emboscada em Petare foi a manifestação física da doutrina de Cabelo. Transformar a superioridade tecnológica do adversário em uma desvantagem, usando a complexidade do terreno urbano como um multiplicador de força. 48 horas após a emboscada, o porta-voz do Pentágono estava em uma coletiva de imprensa, suando visivelmente sob as luzes brilhantes dos estúdios. Ele repetia frases prontas, desprovidas de substância, falando em avaliar a situação e prometendo uma retaliação robusta contra elementos criminosos. A linguagem era cuidadosamente calibrada para minimizar a percepção de que as forças americanas haviam sido derrotadas taticamente por uma gangue de rua. Era uma narrativa fabricada em tempo real. Enquanto isso, em Caracas, a realidade no terreno contava uma história diferente. O governo interino, instalado às pressas pelos Estados Unidos, estava efetivamente confinado a uma pequena zona verde, no bairro Diplomático, protegido por muros de concreto e fuzileiros navais. Fora desse perímetro, sua autoridade era nula. A promessa de uma transição de poder suave e rápida havia se evaporado na fumaça do Stryker destruído. O vácuo de poder era absoluto. Esse vácuo foi preenchido com uma velocidade impressionante. Em Petare e em outras favelas, o trem de Aragua assumiu o controle. Seus membros, agora armados com equipamentos militares, passaram a controlar a distribuição de água, eletricidade e alimentos. Eles estabeleceram postos de controle, cobraram impostos de proteção dos comerciantes locais e se tornaram a única fonte de ordem em meio ao caos. Eles não eram mais apenas uma gangue. Eles se transformaram na autoridade de facto, o governo funcional para milhões de pessoas. A estratégia de Cabelo foi brilhante em sua simplicidade cínica. Ele não precisava governar diretamente. Ele só precisava garantir que o governo apoiado pelos EUA não pudesse fazê-lo. Ao entregar o poder local a um procurador criminoso, ele criou uma zona tampão de ilegalidade que as forças americanas não poderiam penetrar sem um custo político e humano exorbitante. A intervenção, que visava estabilizar a nação, havia conseguido exatamente o oposto. Tinha quebrado as frágeis estruturas de poder existentes e entregado vastas áreas da capital a uma organização criminosa violenta, agora equipada como um exército leve. A falha da estratégia inicial americana não foi apenas tática, foi uma falha catastrófica de imaginação, uma incapacidade de compreender a natureza do conflito que estavam iniciando. O resultado foi a criação de um Estado falido dentro de um Estado falido, um feudo controlado por criminosos que agora respondiam a uma rede de comando clandestina ligada a atores estatais externos. Os Estados Unidos queriam controlar o petróleo da Venezuela, mas se viram incapazes de controlar sequer um único bairro de sua capital.
O pântano havia sido criado, longe do calor e da poeira de Caracas, em uma sala de reuniões de luxo em Dubai. A guerra já estava sendo monetizada. Homens de ternos caros, representantes de empresas militares privadas, apresentavam um novo portfólio de serviços a executivos de corporações de petróleo. As telas de alta definição exibiam mapas de risco da Venezuela, com zonas vermelhas se expandindo a cada dia. O caos era uma oportunidade de negócio. A apresentação era fria e analítica. A proposta, intitulada Serviços de Mitigação de Risco e Proteção de Ativos, detalhava a necessidade de comboios blindados, equipes de segurança pessoal fortemente armadas e inteligência privada para operar no novo ambiente venezuelano. Os preços, em comparação com as projeções pré-intervenção, estavam inflacionados em 300%. A guerra, para este ecossistema de contratistas, não era um desastre. Era um mercado em ascensão. O precedente estabelecido em Petare foi sísmico. Demonstrou que qualquer nação, mesmo uma com recursos limitados, poderia terceirizar sua defesa para atores não estatais, armá-los com tecnologia de ponta de baixo custo e efetivamente paralisar uma superpotência em um ambiente urbano. A guerra assimétrica havia evoluído. A barreira de entrada para desafiar os Estados Unidos havia sido drasticamente reduzida. O conflito tornou-se um produto de prateleira. O narrador conclui, com uma voz desprovida de emoção, sobre imagens de executivos apertando as mãos. Petare não foi o fim da guerra pela Venezuela. Não foi nem mesmo o começo do fim. Foi, em termos de mercado, o lançamento do produto. Foi a prova de conceito de um novo modelo de conflito híbrido, um modelo que será replicado em outros teatros de operação ao redor do globo. A instabilidade se tornou a nova mercadoria. Agora, o dilema binário se apresenta a Washington. Para vencer em Caracas, os Estados Unidos teriam que adotar a mesma brutalidade que usaram em Fallujah, destruindo a cidade para salvá-la e arriscando a condenação global. A alternativa é um recuo humilhante, entregando o maior reservatório de petróleo do mundo diretamente para a esfera de influência da China e da Rússia. A mídia noticia o soldado ferido. Você compreendeu a estratégia de Stay Behind Network, que transforma o custo de ocupação em uma arma mais letal que qualquer míssil. O Cornet foi apenas o aviso. A inteligência agora confirma que a segunda remessa de armas entregue ao trem de Aragua continha sistemas de defesa aérea portáteis. Os Manpads Igla-S. O espaço aéreo sobre Caracas não é mais seguro para helicópteros ou drones de baixa altitude. O equilíbrio de poder mudou novamente. Inscreva-se, pois a próxima fase deste conflito não será decidida nas ruas, mas nos céus. 12 de janeiro de 2026, 07h15 da manhã. A temperatura em Petare era de 28 graus Celsius, mas a umidade pesada fazia o ar parecer sólido, carregado com o odor acre de esgoto e lixo queimado. O som dominante não era o da cidade acordando, mas o zumbido agudo e metódico dos motores a diesel de um comboio de strikers. A ruptura foi um evento asséptico, quase cirúrgico. Um flash ofuscante de um telhado a 800 metros, seguido não por um estrondo, mas por um silvo agudo e rasgante. O impacto foi uma catástrofe metálica, uma detonação contida que transformou o veículo líder em um caixão de aço fumegante. Naquela mesma hora, as redes de notícias globais começavam a preparar suas manchetes simplificadas sobre confrontos em Caracas, enquanto a mídia tradicional repetia narrativas rasas de um regime em colapso. Uma nova realidade estava sendo desenhada nas sombras, uma arquitetura de conflito deliberadamente projetada para falhar de maneira espetacular. O que se segue não é uma reportagem. É o dossiê definitivo, a análise fria da mecânica que acionou a armadilha, uma verdade construída para aqueles que se recusam a aceitar a versão oficial. O som do metal se retorcendo em Petare foi o ponto final de uma equação complexa, o resultado inevitável de uma série de erros de cálculo e alianças profanas. A explosão não foi o começo do conflito. Foi a colheita. Mas para entender o fim, para dissecar a anatomia completa desta operação de negação diária,
Precisamos recuar no tempo. Precisamos voltar 48 horas para o epicentro da arrogância estratégica, onde a decisão de intervir foi selada em um vácuo de realidade. 2 semanas antes, a atmosfera na sala de situação da Casa Branca era de uma autoconfiança quase teatral. Cercado por generais de 4 estrelas cujas fileiras de medalhas brilhavam sob as luzes frias, Donald Trump, em seu hipotético segundo mandato, apontava para um mapa digital da Venezuela. Sua persona pública, a do dealmaker, prometia uma solução rápida, uma extração de ativos geopolíticos de baixo custo. A intervenção era apresentada como um exercício de força inevitável e cirúrgico, uma demonstração de poder para um eleitorado expectante. Um relatório da CIA, marcado como alta confidencialidade, alertava sobre a possibilidade de uma insurgência organizada e bem equipada, citando a presença de assessores estrangeiros e a mobilização de redes criminosas. Trump descartou o documento com um aceno de mão, rotulando-o de alarmismo do pântano, o pessimismo crônico de uma burocracia de inteligência que ele desprezava abertamente. Sua aversão a conflitos prolongados e dispendiosos era sua maior vulnerabilidade, e o inimigo a exploraria com precisão cirúrgica. O erro de cálculo fundamental residia na fé cega na supremacia tecnológica, uma hibris endêmica nas potências ocidentais. Acreditava-se que o domínio aéreo, a vigilância por satélite e a blindagem avançada anulariam qualquer forma de resistência assimétrica. O planejamento partia do pressuposto de que o regime de Maduro, decapitado, simplesmente se desintegraria, e que as gangues locais seriam pacificadas ou cooptadas. A complexa teia de lealdades e ressentimentos da sociedade venezuelana foi ignorada, considerada irrelevante. Os generais, por sua vez, apresentaram projeções otimistas, repletas de gráficos que mostravam cronogramas de ocupação rápidos e baixas estimadas mínimas. A operação foi vendida ao presidente não como uma guerra, mas como uma ação policial em grande escala, uma estabilização forçada. A síndrome do Vietnã, o medo de um atoleiro militar, foi neutralizada pela promessa de uma vitória limpa, televisionada e decisiva, um triunfo que consolidaria seu capital político antes do próximo ciclo eleitoral. O dossiê da CIA detalhava especificamente a doutrina de resistência, desenvolvida por Diosdado Cabello, um mestre em contra-inteligência e guerra não convencional. O plano não era derrotar os Estados Unidos militarmente, uma impossibilidade óbvia. O objetivo era muito mais sutil, infligir um sangramento por 1000 cortes, tornando o custo da ocupação, tanto em vidas quanto em recursos financeiros, politicamente insustentável para a administração em Washington. A análise foi arquivada sem deliberação. Assim, a decisão foi tomada em um vácuo de realidade, impulsionada pela pressão política de uma eleição que se aproximava e pela arrogância de uma superpotência que subestimava a capacidade de um adversário desesperado e engenhoso. A promessa de uma vitória barata era uma isca irresistível, e a Casa Branca a mordeu sem hesitação. A engrenagem da intervenção foi posta em movimento, e em Caracas, o inimigo observava e esperava. A híbris selou o destino deles. 1 mês antes da invasão, em um galpão de concreto úmido no porto de La Guaira, a fase final da armadilha era montada. Diosdado Cabello, vestindo trajes civis para evitar a identificação, supervisionava pessoalmente a transferência de caixas de madeira verde-oliva. As inscrições em cirílico nas caixas não deixavam dúvidas sobre sua origem. Eram ativos militares do arsenal russo, entregues através de uma complexa rede logística que passava por Cuba e envolvia navios cargueiros de bandeira neutra. Ao seu lado, 2 figuras representavam a nova aliança profana. Um era um consultor russo, um homem de feições duras e olhar vazio, provavelmente um operativo do GRU ou um contratista sênior do Grupo Wagner. O outro era o líder do Trem de Aragua, a mais poderosa mega-gangue da Venezuela, um ator não estatal cuja brutalidade e controle territorial o tornavam o procurador perfeito para a execução da estratégia de Cabello. A convergência era puramente transacional.
A transação que selou o acordo não envolveu um aperto de mãos ou um documento assinado. Cabello entregou ao líder da gangue um tablet robustecido. Na tela, estavam exibidas as plantas detalhadas da rede elétrica de Caracas, os cronogramas de distribuição de água e, o mais importante, as rotas de patrulha planejadas pelas forças de invasão americanas. A informação, precisa e atualizada, fora obtida através dos serviços de inteligência cubanos, mestres em espionagem no hemisfério. As caixas de madeira não continham apenas fuzis de assalto ou munição padrão. Elas guardavam os sistemas 9M133 Cornet, armas antitanque capazes de neutralizar os veículos blindados que formariam a espinha dorsal da força de ocupação. O trem de Aragua estava sendo transformado de uma organização criminosa em uma unidade de guerrilha urbana de elite, equipada com a tecnologia necessária para paralisar uma superpotência. A guerra seria terceirizada para o submundo. A lógica da aliança era brutalmente pragmática. Para Cabello, era uma questão de sobrevivência e a única chance de um eventual retorno ao poder. Para a Rússia, era uma oportunidade de baixo custo para criar um segundo Afeganistão para os Estados Unidos, drenando seus recursos militares e desviando a atenção global da Europa Oriental. Para o trem de Aragua, era a chance de se tornar a autoridade de fato nos territórios que controlavam, um Estado dentro do Estado. O plano era uma aplicação clássica da doutrina Gerasimov russa, a fusão de táticas militares convencionais e não convencionais, desinformação, guerra econômica e o uso de proxies para atingir objetivos estratégicos sem um confronto direto. A entrega daquele tablet e daquelas armas no porto de La Guaira não foi apenas um ato de contrabando, foi a semeadura de um pântano militar em solo venezuelano. A colheita seria sangrenta. A narrativa oficial, a que foi vendida ao público americano, falava da Operação Liberdade Venezuelana, uma intervenção humanitária para restaurar a democracia. Sobre imagens de satélite que revelam a vastidão da bacia do Orinoco, a verdade se torna clara. Isso nunca foi sobre ideologia. Foi sobre acesso e controle de aproximadamente 300 bilhões de barris de petróleo, um ativo avaliado em mais de 15 trilhões de dólares. A intervenção era a fase final de uma aquisição hostil. O objetivo real era a reestruturação forçada da PDVSA, a estatal de petróleo venezuelana, e a transferência de seus ativos para o controle de um consórcio liderado por gigantes como Chevron e Halliburton. As refinarias americanas na costa do Golfo foram projetadas especificamente para processar o tipo de petróleo pesado encontrado no Orinoco. O conflito cinético era simplesmente a ferramenta para garantir o fluxo ininterrupto dessa matéria-prima vital e quebrar a hegemonia da OPEP+. A guerra era um instrumento de mercado. Cada veículo Stryker destruído nas ruas de Petare, cada soldado americano ferido, tem um efeito imediato e mensurável. Ele reverbera pelos mercados globais de energia, aumentando em alguns centavos o preço do galão de gasolina no Texas ou na Califórnia. A guerra de guerrilha, orquestrada por Cabello, é a pílula de veneno corporativa acionada para tornar o ativo Venezuela tóxico demais para ser digerido facilmente, aumentando o custo da aquisição a cada dia de conflito. É neste ponto que a análise se torna perigosa. Plataformas digitais, sob pressão de interesses corporativos e estatais, trabalham ativamente para suprimir este tipo de conexão direta entre operações cinéticas e os fluxos de capital. A narrativa permitida é a do heroísmo e do sacrifício, não a da mecânica fria do poder e do lucro. Eles preferem que você veja o soldado, não o contrato de futuros de petróleo que sua presença garante. A verdade é um ativo a ser controlado. Aqui entramos nos segredos que a mídia mundial ainda tenta processar. Compreender essa arquitetura oculta é um ato de dissidência intelectual. É por isso que convidamos você a se inscrever neste canal. Isso não é um pedido de apoio, é a formalização de um pacto de resistência contra a simplificação deliberada da realidade. É um compromisso de olhar para além da cortina de fumaça da propaganda e analisar a máquina como ela realmente funciona. Junte-se a nós para continuar a dissecar a verdade.
O pacto que vemos em ação não é apenas entre Cabelo e os criminosos do Trem de Aragua. Há um pacto muito maior e não escrito em jogo. O pacto entre a necessidade insaciável da América por energia barata e a disposição do complexo industrial militar em pagar o preço em sangue para obtê-la. A insurgência em Caracas é apenas um item de custo no balanço de uma operação muito mais vasta. O verdadeiro conflito é travado em salas de reuniões corporativas. Os números brutos desmentem qualquer pretensão humanitária. Estamos falando de reservas provadas que superam as da Arábia Saudita, um ativo capaz de redefinir o equilíbrio energético global para o próximo século. Contratos de mineração para ouro, coltan e diamantes, já pré-negociados em Washington, aguardavam apenas a estabilização do território para serem ativados. A democracia era apenas a marca usada para vender a aquisição de recursos em escala planetária ao público. O cinismo corporativo era absoluto. Meses antes da intervenção, escritórios de advocacia em Houston e Nova York já preparavam os arcabouços legais para a privatização da PDVSA. Empresas de logística, como a Halliburton, já tinham planos detalhados para a reconstrução da infraestrutura petrolífera, que seria convenientemente danificada durante o conflito. O lucro não era uma consequência da guerra, era a sua premissa fundamental e seu principal objetivo. A violência em Petare não foi um acidente de percurso ou uma falha de planejamento. Foi a consequência calculada e aceita de uma política externa que fundiu os interesses do Estado com os do capital. A extração de ativos em território hostil exige a aplicação de força, e as baixas, tanto civis quanto militares, são simplesmente variáveis contabilizadas nas projeções de risco do projeto. A intervenção não era para restaurar a ordem, era para criar o caos lucrativo. A sequência da emboscada, reconstruída a partir de múltiplas fontes, é um estudo de caso em eficiência letal. A visão do operador do Cornet, através da mira térmica 9P-163-2, transforma o mundo em tons de verde e preto. O Striker americano brilha como um farol contra o fundo frio dos edifícios. Ele seleciona o alvo, o sistema de guiagem a laser, invisível a olho nu, pinta o veículo. O lançamento é suave, quase anticlimático. Ele apenas observa o projétil se tornar um ponto de luz que se afasta. Dentro do compartimento de tropas do Striker, o mundo é abafado pelo zumbido do motor e pela estática do rádio. Um instante de normalidade, seguido por uma escuridão absoluta e um calor que derrete o metal. O jato de plasma superaquecido da ogiva em tandem atravessa a blindagem e o interior do veículo, vaporizando tudo em seu caminho. Para a maioria da tripulação, a transição entre a vida e a morte é instantânea, um evento sem percepção consciente. A reação da infantaria americana é imediata e doutrinária. As rampas traseiras dos outros Strikers baixam e os soldados desembarcam, formando um perímetro defensivo. Mas eles emergem em um campo de extermínio de 360 graus. O fogo de fuzis de assalto irrompe de centenas de janelas e telhados. Uma tempestade de projéteis vinda de todas as direções. Não há um inimigo claro para atacar. Não há uma posição fortificada para suprimir. O próprio ambiente se tornou a arma. A tática é a essência da guerra de quarta geração. A força inimiga não se concentra para ser destruída. Ela está distribuída, atomizada, fundida com a população civil. Cada janela, cada beco, é uma potencial posição de tiro. Para os soldados no terreno, a experiência é desorientadora e aterrorizante. Eles estão lutando contra fantasmas, recebendo fogo de um inimigo que eles não conseguem ver e que se dissolve na paisagem urbana antes que possam retaliar. O Cornet foi o martelo, o golpe inicial que quebrou a coesão do comboio. O fogo de armas pequenas que se seguiu foi projetado para fixar as tropas americanas no local, para infligir baixas e para destruir sua moral. O objetivo não era aniquilar a unidade, mas sim demonstrar que nenhuma patrulha, por mais blindada ou bem equipada que fosse, estaria segura nas ruas de Caracas. A mensagem foi enviada com precisão cirúrgica e letal. Esta não foi uma ação de desespero, foi uma operação coreografada.
A aplicação brutal de uma estratégia de negação diária. A rede de atiradores, comunicando-se por rádios baratos ou mensageiros, funcionou em perfeita sincronia com o time de mísseis. A emboscada em Petare foi a manifestação física da doutrina de Cabelo. Transformar a superioridade tecnológica do adversário em uma desvantagem, usando a complexidade do terreno urbano como um multiplicador de força. 48 horas após a emboscada, o porta-voz do Pentágono estava em uma coletiva de imprensa, suando visivelmente sob as luzes brilhantes dos estúdios. Ele repetia frases prontas, desprovidas de substância, falando em avaliar a situação e prometendo uma retaliação robusta contra elementos criminosos. A linguagem era cuidadosamente calibrada para minimizar a percepção de que as forças americanas haviam sido derrotadas taticamente por uma gangue de rua. Era uma narrativa fabricada em tempo real. Enquanto isso, em Caracas, a realidade no terreno contava uma história diferente. O governo interino, instalado às pressas pelos Estados Unidos, estava efetivamente confinado a uma pequena zona verde no bairro Diplomático, protegido por muros de concreto e fuzileiros navais. Fora desse perímetro, sua autoridade era nula. A promessa de uma transição de poder suave e rápida havia se evaporado na fumaça do Stryker destruído. O vácuo de poder era absoluto. Esse vácuo foi preenchido com uma velocidade impressionante. Em Petare e em outras favelas, o trem de Aragua assumiu o controle. Seus membros, agora armados com equipamentos militares, passaram a controlar a distribuição de água, eletricidade e alimentos. Eles estabeleceram postos de controle, cobraram impostos de proteção dos comerciantes locais e se tornaram a única fonte de ordem em meio ao caos. Eles não eram mais apenas uma gangue, eram a autoridade de facto. 48 horas após a emboscada, o porta-voz do Pentágono estava em uma coletiva de imprensa, suando visivelmente sob as luzes brilhantes dos estúdios. Ele repetia frases prontas, desprovidas de substância, falando em avaliar a situação e prometendo uma retaliação robusta contra elementos criminosos. A linguagem era cuidadosamente calibrada para minimizar a percepção de que as forças americanas haviam sido derrotadas taticamente por uma gangue de rua, uma narrativa fabricada em tempo real para um público doméstico ansioso. Enquanto isso, em Caracas, a realidade no terreno contava uma história diferente. O governo interino, instalado às pressas pelos Estados Unidos, estava efetivamente confinado a uma pequena zona verde, no bairro Diplomático, protegido por muros de concreto e fuzileiros navais. Fora desse perímetro, sua autoridade era nula. A promessa de uma transição de poder suave e rápida havia se evaporado na fumaça do Stryker destruído. O vácuo de poder era absoluto e total. Esse vácuo foi preenchido com uma velocidade impressionante. Em Petare e em outras favelas, o trem de Aragua assumiu o controle. Seus membros, agora armados com equipamentos militares, passaram a controlar a distribuição de água, eletricidade e alimentos. Eles estabeleceram postos de controle, cobraram impostos de proteção dos comerciantes locais e se tornaram a única fonte de ordem em meio ao caos. Eles não eram mais apenas uma gangue, eram a autoridade de facto. Eles se transformaram no governo funcional para milhões de pessoas. A estratégia de Cabelo foi brilhante em sua simplicidade cínica. Ele não precisava governar diretamente. Ele só precisava garantir que o governo apoiado pelo ZEO não pudesse fazê-lo. Ao entregar o poder local a um procurador criminoso, ele criou uma zona tampão de ilegalidade que as forças americanas não poderiam penetrar sem um custo político e humano exorbitante, paralisando a ocupação. A intervenção, que visava estabilizar a nação, havia conseguido exatamente o oposto. Tinha quebrado as frágeis estruturas de poder existentes e entregado vastas áreas da capital a uma organização criminosa violenta, agora equipada como um exército leve. A falha da estratégia inicial americana não foi apenas tática. Foi uma falha catastrófica de imaginação.
uma incapacidade de compreender a natureza do conflito que estavam iniciando. O pântano havia sido criado, longe do calor e da poeira de Caracas, em uma sala de reuniões de luxo em Dubai. A guerra já estava sendo monetizada. Homens de ternos caros, representantes de empresas militares privadas, apresentavam um novo portfólio de serviços a executivos de corporações de petróleo. As telas de alta definição exibiam mapas de risco da Venezuela, com zonas vermelhas se expandindo. O caos era uma oportunidade de negócio, e a proposta de mitigação de risco detalhava a necessidade de comboios blindados e inteligência privada. A guerra, para este ecossistema de contratistas, era um mercado em ascensão. O precedente estabelecido em Petare foi sísmico. Demonstrou que qualquer nação, mesmo uma com recursos limitados, poderia terceirizar sua defesa para atores não estatais, armá-los com tecnologia de ponta de baixo custo e efetivamente paralisar uma superpotência em um ambiente urbano. A guerra assimétrica havia evoluído. A barreira de entrada para desafiar os Estados Unidos foi drasticamente reduzida. O conflito tornou-se um produto de prateleira. E Petare não foi o fim da guerra. Foi o lançamento do produto, a prova de conceito de um novo modelo que será replicado globalmente. Agora, o dilema se apresenta a Washington. Isso foi libertação necessária ou ocupação neocolonial? Deixe sua opinião nos comentários. Para controlar Caracas, os Estados Unidos teriam que adotar a mesma brutalidade de Fallujah, destruindo a cidade para salvá-la, arriscando a condenação global. A alternativa é um recuo humilhante, entregando o maior reservatório de petróleo do mundo para a esfera de influência de seus adversários. Você que chegou até aqui faz parte da minoria que busca a verdade, que entende a mecânica oculta do poder. O míssil Hornet foi apenas o aviso inicial. A inteligência agora confirma que a segunda remessa de armas entregue ao trem de Aragua continha sistemas de defesa aérea portáteis, os Manpads Igla-S. O espaço aéreo sobre Caracas não é mais seguro para helicópteros ou drones de baixa altitude. O equilíbrio de poder mudou novamente, e a complexidade do conflito aumentou exponencialmente. Ative o sino. A próxima peça do dominó vai cair, e nós estaremos aqui para documentar cada fragmento da queda.